Sejam muito bem-vindos ao curso de Introdução à Crítica Textual do Novo Testamento. Meu nome é Marcelo Betti. Nesse curso nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o texto do Novo Testamento. Esse é um curso livre oferecido pelo Instituto Schaefer de Teologia do Dois Dedos de Teologia. Tá preparado? Bom, então vamos lá. Nesse curso de Crítica Textual, nós vamos fazer uma grande apresentação, uma introdução desse assunto, um assunto tão importante para a nossa igreja, especialmente nos nossos dias. Mas antes de entrar propriamente na matéria, eu gostaria de apresentar para vocês o que nós vamos fazer. Esse é um curso de 5 aulas, dividido em 3 partes principais. A primeira parte do nosso curso contém as 2 primeiras aulas e nós vamos perguntar quais são os motivos de se estudar a crítica textual. Na primeira aula, nós vamos definir crítica textual e apresentar as suas características, e na segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre variantes textuais, o que elas são, de onde elas vêm e o que nós podemos fazer com elas. Na segunda parte do nosso curso, nós vamos falar sobre os materiais envolvidos na crítica textual. E nessa aula, nós teremos uma aula sobre os materiais, nós vamos fazer uma introdução aos manuscritos, a conhecer um pouquinho mais sobre eles, a nos aproximar um pouquinho mais das evidências manuscritas do Novo Testamento, com a intenção de aproximar a cada um de nós desses materiais. E, por fim, nós vamos falar sobre métodos da crítica textual, motivos, materiais e métodos da crítica textual. Nessa terceira parte, nós teremos 2 aulas e nós vamos observar como que o processo de crítica textual aconteceu e como é que nós chegamos no estado atual da academia no que se refere ao estudo da crítica textual. Em outras palavras, nós vamos observar de maneira abrangente, mas introdutória, elementos importantes e fundamentais para a disciplina da crítica textual. Para fazer bem esse curso e para você aproveitar bastante, eu gostaria também de recomendar alguns materiais para vocês. A primeira recomendação que eu faço para vocês é que em cada um dos cursos dessa aula você visite o texto da nossa descrição, porque lá nós preparamos um material do aluno, um material preparado exclusivamente para esse curso e feito para você. Nesse material do aluno você vai encontrar todo o esboço das aulas, com as anotações, citações e muitas outras coisas que você encontra ali. Recomendo também que você procure pelo livro de crítica textual produzido por M. Anderson e Andy Wilder. Esse é provavelmente o livro introdutório de crítica textual mais recente, mais atualizado, e é muito bem organizado. Vale a pena ter acesso a esse livro e você vai perceber que grande parte do nosso curso, grande parte do conteúdo é derivado das páginas desse livro. Também recomendo que você visite a loja da SBB e lá você encontre um livro chamado O Novo Texto Grego, chamado UBS, a 5ª edição. Essa é a edição mais atual do texto crítico, disponível em português, com a história do texto, com a história da edição em português, com um aparato crítico qualificado. Nós vamos apresentar para vocês como que o aparato funciona, como que o aparato da UBS funciona e como nós podemos tirar bom proveito desse material. Mas o UBS é um dos poucos textos críticos que tem crítica de pontuação. Além de demonstrar onde estão os elementos da crítica textuais e as evidências disponíveis, esse texto também tem um aparato de pontuação que nos ensina ou que nos ajuda a pensar sobre como nós podemos pontuar o texto, dividir frases, vírgulas e outros sinais importantes para a interpretação do texto. E no aparato de pontuação você vai encontrar como diferentes versões pontuam, dividem e assim entender melhor como que o texto tem sido explicado, não somente na sua forma textual, mas também na sua edição textual, incluindo traduções mais recentes. Além disso, esse material ele foi feito para tradutores, então ele tem muita informação sintetizada importante para pessoas que trabalham em primeira mão com a tradução do texto das Escrituras, para que eles possam fazer isso de uma maneira bem clara, objetiva e direta. Esse é um texto extremamente importante e vale a pena visitar. E se você é um aprendiz, um iniciante na crítica textual, eu também recomendo a análise de variantes produzidas por Roger Thomasson, também no site da SBB. O que é que esse livro faz? Ele pega as informações de variantes textuais apresentadas no aparato crítico da UBS e ele explica passo a passo como cada uma daquelas variantes apresentadas no texto pode ser interpretada e como ela foi interpretada pelos editores do texto da UBS.
O mais interessante é que Roger Emerson ele fez um trabalho muito interessante de não apenas disponibilizar uma explicação, ele também traduziu aquelas palavras acadêmicas e conteúdos mais densos, especialmente para pastores e estudantes. Em outras palavras, a soma desses dois materiais, o texto da UBS e a explicação das variantes textuais de Roger Emerson, você consegue navegar pelo texto da UBS, pelas variantes que ali estão e consegue aprender passo a passo, exemplo a exemplo, como a crítica funciona. Com esses materiais em mãos, eu tenho certeza que o seu estudo da crítica textual e do texto do Novo Testamento vai crescer consideravelmente. Mas vamos lá. Chega de propaganda, chega de falar de recomendações. Vamos entrar de fato na nossa aula e começar a nos perguntar por que é que nós vamos estudar crítica textual. Nessa aula, nós vamos trabalhar com os aspectos mais introdutórios e abrangentes dessa matéria e nós vamos nos perguntar o que é a crítica textual, o que é um texto original, como que a crítica textual funciona, o que nós queremos dizer quando falamos sobre a história do texto e qual é o lugar da crítica textual em relação a outras disciplinas acadêmicas. Nessa aula, nós pretendemos demonstrar a vital importância da crítica textual não somente para o estudo do texto da Escritura, mas para os subsequentes estudos da teologia cristã. Com isso, nós queremos demonstrar que a crítica textual não é, nem deveria ser, uma disciplina reservada a algumas pessoas que têm treinamento especial, que estão escondidas em escritórios por aí, mas que, na verdade, ela pode ser acessada de uma maneira muito proveitosa, inclusive para o estudo da teologia e para o desenvolvimento da igreja. Segura aí que nós vamos falar sobre isso em breve. Mas vamos lá. Por que é que nós queremos estudar sobre crítica textual? Qual é a razão que nos impele nesse estudo? Bom, nós acreditamos que as Escrituras, elas são palavra de Deus. Nós acreditamos que a Escritura é inspirada por Deus. Nós acreditamos que ela tem autoridade divina. Nada mais importante para nós que acreditamos que essa é a palavra do Senhor, entender o que ela diz com clareza, entender qual é o seu texto. Porque nós cremos na autoridade das Escrituras, nós nos devotamos a conhecer esse texto profundamente. Nós estudamos crítica textual, porque nós entendemos que o texto que nós estudamos é um texto inspirado por Deus. Nós estudamos crítica textual em primeiro lugar, porque nós acreditamos que esse texto tem autoridade não somente sobre nossa vida individual, mas também sobre a prática da igreja. Nós acreditamos que a Escritura é o livro que funciona como regra para a fé e para a nossa prática. Por isso nós estudamos crítica textual. Nós acreditamos na autoridade desse texto, nós acreditamos na inspiração desse texto. Mas existem algumas razões mais interessantes também. A primeira razão, ou a segunda razão pela qual nós deveríamos estudar, é que os originais desse texto inspirado, todos eles pereceram. Nós não temos em nenhum lugar no mundo disponível um material que contenha o exato documento em que Paulo, através, quem sabe, dos seus secretários, tem escrito suas cartas. Nós não temos o documento original de quem escreve o livro de Mateus ou os evangelhos. Nós não temos os originais de Atos. Nós não temos o material original, aquele que foi escrito pelos apóstolos. Todos os originais pereceram. E porque eles não existem mais, nós precisamos reconstruir. Uma vez que o documento original não existe mais, nós precisamos entender o que é que estava escrito naquele documento original a partir da investigação das cópias desse documento original. Nós não temos acesso a esses documentos e eles se pereceram, mas nós temos ainda um outro elemento que chama a nossa atenção. Por mais ou menos 1400 anos, todo o texto do Novo Testamento ele foi copiado à mão. Diferente dos nossos dias, que cópia é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, nos tempos passados, o texto ele era mantido através da escrita manual. Ela era mantida através da cópia de manuscritos, manualmente copiados, e por 1400 anos foi assim que a igreja preservou o seu texto. Por 1400 anos, esse texto foi copiado à mão. E se você é um pouco parecido comigo, você sabe que copiar textos à mão não é uma coisa muito simples de fazer. Eu, por exemplo, quando escrevo e copio coisas à mão, coisas que estão à minha frente, frequentemente eu cometo erros de cópia.
Graças a Deus, quando eu copio, eu consigo comparar com o texto onde eu estou copiando, mas como nós não temos os originais, nós precisamos acessar o texto do Novo Testamento através da investigação dessas cópias feitas por 1400 anos à mão, com pessoas que cometeram todos os tipos de erros concebíveis. As evidências textuais do Novo Testamento manifestam uma clara demonstração de que os escribas não eram muito diferentes de nós. Eles também cometiam erros, eles também ficavam cansados, eles também pulavam palavras, eles também eventualmente esqueciam uma palavra ou eventualmente copiavam a palavra de uma maneira errada. Em outras palavras, nós não temos os originais. Nós só temos acesso às cópias produzidas manualmente durante 1400 anos. E nós temos nas evidências textuais amplas evidências de que os escribas cometeram todo tipo de erro possível. E para piorar o cenário ainda um pouquinho mais, nós temos cerca de 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Somente dos manuscritos gregos, nós temos aproximadamente 6.000 manuscritos e nenhum deles é idêntico. Nós não temos, nesse vasto material disponível para nosso estudo, sequer 2 documentos que sejam iguais. Desse modo, nós temos um texto copiado por séculos, à mão, que manifesta uma série de erros e equívocos de transmissão e de cópia, e nós temos uma ampla gama de material para investigar. Buscando em Münster, no Instituto de Estudos do Texto Manuscrito do Novo Testamento, nós vamos descobrir que é um instituto que guarda formalmente e mantém formalmente os números atualizados de manuscritos descobertos e mantém a lista catalogada de cada um deles com fotos disponíveis para pesquisa. Hoje, nós temos disponíveis 5.989 manuscritos gregos catalogados. 140 desses são papiros, o que representam 1.520 páginas de texto. Nós temos 323 maiúsculos, que são manuscritos escritos em letras maiúsculas preservados em pergaminhos, e sobre eles nós vamos falar com mais clareza na próxima aula. Nós temos 2.951 minúsculos, nós temos 2.484 lecionários. Esse material todo dividido como está hoje, eles totalizam 2.138.041 páginas de estudo. Uma ampla gama de evidências para serem analisadas. O texto do Novo Testamento, em termos de quantidade, não tem paralelo no mundo. É o livro com a maior quantidade de livros preservadas na sua história. Mas isso também é um grande dilema, porque apesar de ser excelente a grande disponibilidade de documentos, nós também temos o grande desafio de navegar pelo meio de toda essa evidência manuscrita para encontrar nas cópias produzidas manualmente por 1400 anos aquilo que nós acreditamos ser o texto original. É por isso que nós estudamos a crítica textual. Porque a crítica textual é que nos habilita a navegar por esse amplo e vasto caminho das evidências textuais. É a crítica textual que nos ajuda a investigar e avaliar as evidências, a investigar e avaliar os textos preservados nesses documentos. A crítica textual é fundamental para que eu e você possamos conhecer as evidências que vão nos levar a conhecer, por meio das cópias, o texto original. Todas as vezes que eu e você abrimos um texto do Novo Testamento traduzido em português, nós estamos olhando para o trabalho de centenas de pessoas por centenas de anos que trabalharam com esses textos e com essas evidências para que eu e você hoje pudéssemos abrir a nossa Bíblia e ali ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos o nosso texto, nós temos um conjunto de pessoas trabalhando incansavelmente durante séculos para que aquela mensagem, uma vez escrita pelos apóstolos, pudesse ser lida por nós nos dias de hoje. Como diz M. Anderson, a crítica textual é a disciplina que orienta os estudiosos a estabelecer o que os autores da Bíblia escreveram. Isso é especialmente importante para aqueles que valorizam a Bíblia como palavra de Deus. Embora a maioria dos cristãos nunca possa estudar as línguas originais ou se envolver em crítica textual avançada, o trabalho dos críticos textuais nos permite saber com confiança o que Deus disse por meio de autores humanos.
É isso que a crítica nos oferece. É isso que o estudo da crítica textual nos faz. É isso que o crítico textual faz quando ele trabalha com o texto das Escrituras. Robert Stewart, ele diz o seguinte: eu sou grato a Deus por críticos textuais. Quem quer que leia o Novo Testamento, eles têm uma dívida com eles. E isso não é apenas uma opinião, é um fato. E um fato que muitos são felizmente inconscientes. A dívida que o leitor do Novo Testamento, que não tem nenhum treinamento em línguas bíblicas, com o tradutor é óbvio. Mas até aqueles que sabem ler a Bíblia em sua linguagem original estão em dívida com os críticos textuais. Até mesmo os comentaristas, quando comentam sobre o texto, pregadores, quando falam sobre o texto, eles também têm uma dívida com os críticos textuais. O texto que eles usam com base para os seus comentários, o texto que eles usam como base para as suas pregações, ele foi editado, ele foi compilado, ele foi trabalhado por críticos textuais no decorrer da história. De uma maneira geral, a crítica textual ela influencia tudo aquilo que nós fazemos, inclusive aquilo que nós fazemos pessoalmente e como igreja. Mas vamos lá. Uma vez que a crítica textual é tão importante que nós reconhecemos a importância fundamental da crítica textual, seja para a teologia, seja para a prática cristã, como é que nós vamos definir crítica textual? O que é crítica textual? E nas palavras de Daniel Wallace, o objetivo e definição da crítica textual é o estudo das cópias manuscritas de qualquer documento cujo autógrafo ou original é desconhecido ou inexistente, com o propósito primário de determinar as exatas palavras do texto original. Quando nós investigamos as palavras do Novo Testamento, quando nós investigamos as cópias manuscritas do Novo Testamento, o que nós procuramos fazer é determinar as exatas palavras do texto original. Nós gostaríamos de saber o que foi que Jesus disse no Evangelho de Marcos. Nós queremos ouvir a voz de Paulo quando nós lemos a Epístola de Romanos. E é a crítica textual que nos ajuda a determinar as exatas palavras do texto original. Mas muito embora essa definição seja clara e muito objetiva, essa nem sempre é a definição que se dá à crítica textual na disciplina nos nossos dias. Um exemplo disso pode ser visto no material introdutório publicado por Paul Wagner. Ele diz o seguinte: a crítica textual é a ciência e a arte que procura determinar a leitura confiável de um determinado texto. Opa, já não são mais as exatas palavras, nós estamos falando de um texto que você pode confiar. Um texto confiável, na nossa opinião, seria o texto que nos leva às exatas palavras dos apóstolos. Mas ainda assim, essa não é a única definição encontrada. M. Anderson também diz o seguinte: a crítica textual é o processo de avaliação de variantes no texto bíblico para determinar qual leitura é provavelmente a mais antiga. Opa! Uma definição um pouquinho diferente. Muito daquilo que se escreve e se fala sobre crítica textual nos nossos dias, isso é importante que o aprendiz e o estudante entenda, ele muda um pouquinho a ênfase e a direção da crítica textual clássica. Mais recentemente se tem dito que o trabalho do crítico textual não é chegar nas exatas palavras dos autógrafos, mas chegar no mais perto disso possível. Eles entendem que a distância entre o dia em que o texto foi escrito e a primeira cópia disponível tem um gap que é impossível se transpor. E baseado nisso, eles dizem: nós precisamos chegar no texto mais antigo possível. Não à toa, muitas vezes, os iniciantes em crítica textual ficam com um certo receio e um certo medo de se aprofundar nessa disciplina, porque parece que a crítica textual, ao invés de oferecer uma convicção daquilo que se lê no texto original, oferece uma dúvida de será que é isso mesmo que nós queremos, que nós encontramos no texto? Mas o bem da verdade, quando nós olhamos para o estudo da crítica textual, pelo menos da sua maneira mais clássica, nós também procuramos pelo texto mais antigo. O texto mais antigo nós chamamos de o texto original. Esse é o texto mais antigo possível de ser resgatado. Em outras palavras, através dos estudos das muitas cópias do Novo Testamento, nós vamos encontrar a leitura mais antiga possível, que nesse momento nós estamos chamando de texto original. Em outras palavras, nós procuramos encontrar o texto apostólico, o primeiro texto, o texto original. Mas o que é que nós queremos dizer quando nós falamos texto original? Essa é outra definição que é importante para o iniciante, o estudante da crítica textual entender.
Nem sempre os autores, quando usam a expressão texto original, eles estão falando sobre a mesma coisa. Quando você navega pela internet, procura nas discussões, nos grupos aí de mídias sociais sobre como o texto funciona, o termo texto original nem sempre é usado da mesma maneira. E para tentar ajudar você a entender o que nós queremos dizer com texto original, eu uso aqui a ilustração de Eldon Epp, que definiu 4 tipos diferentes, ou 4 usos diferentes da expressão texto original entre os estudiosos da crítica textual. O primeiro texto é chamado de texto antecedente. O texto antecedente, ele é aquele texto que é a forma textual de um livro antes da sua publicação. Tendo recentemente se descoberto e se estudado mais como que o processo de publicação acontecia no mundo antigo, os acadêmicos têm demonstrado que o texto de um autor ele era escrito, ele era revisado, ele era avaliado antes de sua cópia preparada para publicação ser apresentada. Epp chama isso de texto antecedente. E, eventualmente, críticos textuais usarão o termo texto original para descrever esse texto antecedente. Eles gostariam de conhecer o texto hipotético escrito pelo apóstolo Paulo antes que o apóstolo Paulo enviasse esse texto para suas comunidades, em suas cartas. Nem sempre o termo texto original descreve aquilo que, eventualmente, nós queremos dizer quando usamos o termo texto original. Um outro modo de definir texto original, nós daríamos o nome de texto autógrafo, que é a forma textual do livro quando enviado pelo seu autor. Em outras palavras, o texto que sai da mão do autor, o texto que é publicado, o texto que é feito público, esse é o texto original. E, via de regra, a crítica textual clássica usava o termo texto original para descrever essa definição. Mas nem sempre tem sido assim. Há uma terceira forma de definir: o texto canônico. Eventualmente, críticos textuais, comentaristas e até mesmo os escritores de sites, eles usam a definição de texto original para descrever o texto canônico. O que é isso? Texto canônico não é o texto que sai das mãos do apóstolo Paulo, é o texto que é recebido pela igreja. O texto recebido pela igreja, esse é o texto aprovado pela igreja e então o texto que tem autoridade. O texto canônico, ele descreve esse estado não de escrita, mas de aceitação do texto. Nesse caso, a forma do texto no momento em que ele é recebido pela comunidade é descrito como o texto original. Esse seria o terceiro modo de descrever o texto original. E, por fim, existe um uso mais incomum do termo, que descreveria o texto interpretativo, que é a forma textual que um livro tem quando editado pela igreja. Texto interpretativo seria quando o texto ele recebe determinados comentários, e isso aparece de maneira mais particular quando o estudante da crítica textual parte para o estudo dos textos nos manuscritos. E em um manuscrito em específico, ele encontra o texto original daquele autor com seus comentários marginais eventualmente feitos, e eventualmente usa-se texto interpretativo para descrever essa situação. Quando nós usamos texto original, nós estamos pensando no texto tal como saiu das mãos dos seus autores. A intenção da crítica textual é nos levar a conhecer o texto tal como Paulo escreveu e não somente como a igreja o recebeu. A nossa intenção não é descobrir qual era o texto de Calvino, nossa intenção não é descobrir qual era o texto de Lutero, a nossa intenção é descobrir qual é o texto apostólico, o texto original. E a crítica textual, ela nos ajuda a navegar por essas muitas evidências disponíveis no mundo para nos levar com segurança até o texto original, o texto tal como escrito pelos apóstolos. Carson, sobre isso, diz o seguinte: o propósito e o objetivo da crítica textual é chegar o mais próximo possível do texto original, ou seja, o texto autógrafo. Negar isso é não compreender do que se trata a crítica textual. Em outras palavras, diante dessa ampla evidência que nós temos, nós queremos entender o que é que Paulo disse, o que é que os autores do Novo Testamento falaram. Mas como é que a crítica textual vai funcionar?
E aqui é um elemento muito importante, porque se a crítica textual é a disciplina que vai nos ajudar a navegar diante de todas essas evidências, nós precisamos entender como ela vai fazer isso. E o processo da crítica textual pode ser definido em 3 passos. O primeiro passo seria realizar a coleta e organização dessas evidências para determinar erros, alterações, produziram variações no texto e descrever como essas variações aconteceram. O primeiro passo da crítica textual é olhar para essa vasta imensidão de evidência manuscrita e coletar quais dessas evidências são particularmente importantes para o texto que nós estamos lendo. E tendo feito isso, nós precisaremos organizar essas informações. Não basta simplesmente saber onde elas estão, nós precisamos que elas sejam organizadas. E à medida que nós coletamos essas informações e nós organizamos essas informações, nós temos condições de avaliar onde os erros aconteceram. Por exemplo, imagine que em um determinado texto nós vemos um escriba usando uma frase que em séculos seguintes nós vemos que ela é ampliada ou explicada. Imagine, por exemplo, um lugar onde nós percebemos que o texto foi feito mais claro ou, quem sabe, foi explicado com uma nota gramatical, dando uma atualização no texto. Todos esses erros acontecem na nossa tradição manuscrita, mas à medida que nós coletamos as informações, organizamos essas evidências, nós temos condições de avaliar como essas alterações aconteceram e onde elas estão inseridas, e nós podemos descrever o processo dessas variações. Esse primeiro passo é extremamente importante. Ele é fundamental e sobre ele nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes quando nós conversarmos sobre os métodos da crítica textual. Mas, via de regra, o ponto é coletar, organizar e avaliar. Esse é o primeiro passo. Esse é o início da nossa jornada. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avaliar o significado e as implicações dessas evidências com o objetivo de determinar as leituras que mais provavelmente representam o texto original. Agora nós vamos para um outro estágio. Nós não simplesmente queremos ver essas coisas acontecendo, nós não queremos estabelecer julgamentos sobre como essas variantes são encontradas. O objetivo agora é entender como, através dessas cópias, nós conseguimos chegar até o texto original. O objetivo é avaliar qual é de um movimento contrário do texto que sofreu correções ao redor da história, encontrar o caminho que melhor nos leva ao texto original de uma determinada passagem. E esse estágio é feito através da avaliação dos manuscritos, ele é feito através da avaliação do texto do manuscrito, ele é feito através das avaliações de probabilidade de transcrição, de escrita e assim por diante, que nós vamos conversar mais à frente sobre o método. Mas o importante que você note é que crítica textual não é um exercício feito por pessoas que estão atrás de uma tela do computador em uma mídia social fazendo julgamento sobre o texto. Na verdade, esse é um trabalho que precisa atenção, precisa cuidado e muitas vezes ele precisa ser orientado. Essa é uma das razões pelas quais nós fazemos esse curso, para nos ajudar a navegar sobre essas muitas informações. Mas tendo coletado, organizado essas evidências e tendo avaliado quais elas são, existe um último estágio na crítica textual que, via de regra, ele é esquecido no processo de avaliação das evidências, que é reconstruir a história da transmissão. Sim, nós queremos descrever o texto original de Paulo tal como saiu da mão dele. Mas através do estudo das evidências nós podemos contar a história de como essa variante textual aparentemente flutuante chegou até nós, se tornou conhecida até nós através das evidências disponíveis que nós temos. E esse é um ponto importante. A crítica textual tem ampla relação com a história, não somente daquela variante, mas com a história da transmissão do texto e com a história da própria igreja. Através da análise de variantes textuais, através da análise de manuscritos específicos, nós podemos aprender muito sobre o estado da igreja em diferentes momentos da história. Nós podemos saber, por exemplo, como pensavam pessoas da região de Antioquia no IV século. Nós podemos observar como pensavam a igreja de Alexandria no III século, através do estudo desses manuscritos e das variantes textuais. E melhor, nós conseguimos demonstrar como esse texto que se espalha pelo mundo, que se espalha pela história, chega até nós
e assim nós conseguimos reconstruir a sua história e a história da transmissão do texto que hoje nós usamos. Esse passo é fundamentalmente importante para a crítica textual. E esse é o passo que, via de regra, é ignorado. Pessoas que olham para evidências textuais como se fossem números em uma página, eles esquecem das histórias contadas por cada uma daquelas letras. Eles se esquecem das histórias passadas por cada uma desses materiais. Eles se esquecem da história que esse texto deixa na história e as marcas que ele deixa nas areias do templo para nos demonstrar como esse texto chega até nós. Fundamentalmente importante e, infelizmente, muitas vezes esquecido. Mas o que é que nós queremos dizer quando nós falamos sobre história do texto? O que é que nós queremos? Qual é o significado dessa expressão, a história do texto? Da mesma maneira que nós vemos, eventualmente, a expressão texto original ser usada com significados distintos, é importante que nessa aula introdutória nós também definamos o que nós queremos dizer com a história do texto. A história do texto, em palavras mais simples, seria a natureza do processo pelo qual o texto do Novo Testamento foi transmitido até nós. Nós queremos entender a natureza do processo. Algo aconteceu para que aquele texto que Paulo e os apóstolos escreveram no primeiro século chegasse até nós nos dias de hoje. Esse processo, qual é a natureza desse processo? É essa história que nós estamos preocupados em observar quando nós estudamos a crítica textual. Nós sabemos que durante os primeiros 1400 anos da história da igreja isso foi feito de maneira manual. Mas com a invenção da imprensa, esse texto começou a ser publicado, editado e produzido em forma de livro. E de lá para cá nós temos uma outra série de histórias sobre como o texto editado e impresso do Novo Testamento chegou até nós. Essa natureza, esse processo, é isso que nós queremos entender quando nós falamos sobre o texto que foi transmitido até nós. E para entender esse processo é fundamental que se conheçam os antigos materiais de escrita. Eventualmente, nós esquecemos que esse texto que foi escrito pelos apóstolos, que ele não foi escrito nos materiais que nós normalmente usamos. Existe um complexo processo de transmissão que exigiu o uso de diferentes materiais de escrita, que deixou evidências nesses materiais de escrita usados para descrever qual era a data em que eles foram escritos. Por exemplo, nós sabemos que manuscritos do Novo Testamento preservados nos nossos dias, que estejam em papel, nós sabemos que eles pertencem ao 12º século em diante, porque é a partir daí que se começa a usar o papel para transcrever o texto do Novo Testamento. Nós sabemos, por exemplo, quando escrito em papiros, nós estamos falando de materiais que pertencem ao momento mais antigo da transmissão, porque esse era o modo como se escrevia naqueles dias. Quando nós encontramos pergaminhos, nós sabemos mais ou menos que entre o início dessa jornada e até o avanço do papel, nós temos aí um longo período que esse material de escrita foi usado para transcrever o texto do Novo Testamento. O modo, a caneta usada pelos escribas pode nos ajudar a entender, a tinta usada por eles pode nos ajudar a entender onde nós encontramos esses manuscritos e como eles compõem a história da transmissão do texto. É importante conhecer os elementos básicos de paleografia. É importante conhecer não somente os documentos em si, mas como os documentos são também analisados. Por exemplo, quais são os critérios usados pelos paleógrafos para que se defina a data de um documento? É importante saber, pelo menos, os princípios elementares da paleografia, eventualmente chamado manuscritologia, para entender como esse texto foi copiado, onde esse texto foi copiado. Ou dependendo do tipo de caneta, dependendo do tipo de pergaminho, nós conseguimos, através do estudo da paleografia, identificar diferentes escolas de escribas que os escreveram. Nós precisamos conhecer os escribas e seus hábitos. O texto não é uma entidade morta, esquecida em uma biblioteca. Na verdade, ele é uma entidade cheia de vida. Tem uma história de transmissão, mas existe uma história que passa pela pessoa que escreve aquele texto. O que nós sabemos sobre pessoas que escrevem esse texto? Quais são as evidências que nós identificamos a partir do próprio texto que eles escreveram, que nos ensinam sobre quais são os hábitos desse escriba?
Será que ele está mais acostumado a escrever à noite? Será que ele está mais acostumado a escrever de manhã? Será que ele escreve com sono? Será que nós conseguimos identificar quando ele cansa e quantas páginas ele copia por dia? Será que nós conseguimos observar o hábito de escrita dos escribas? Porque se nós não entendemos como essas coisas funcionam, dificilmente nós vamos contar a história do texto. Nós precisamos conhecer a respeito do scriptorium e seus procedimentos. Nós sabemos que no período onde o cristianismo se torna uma religião oficial, a prática da transmissão do texto ela sai de um ambiente menos formal para um ambiente mais formal no scriptorium, um lugar onde pessoas treinadas escreveriam ali largamente, dedicariam suas vidas para transcrever o texto. Como que o scriptorium funcionava? Quais eram os princípios e procedimentos que aconteciam ali? E quando nós conhecemos a respeito do scriptorium, nós aprendemos muito sobre o que nós encontramos nas evidências manuscritas. Nós temos explicações aqui que nos ajudam a entender o processo de transmissão desse texto. Nós precisamos conhecer a disponibilidade e mobilidade dos textos literários no mundo primitivo. A verdade é que, diferente dos nossos dias, a disponibilidade de material para consulta era muito escasso no mundo antigo, mesmo nos períodos posteriores à imprensa. Nós vemos que a disponibilidade de manuscritos não era como hoje. Hoje nós temos acesso a quase qualquer manuscrito a um clique de distância. Nós podemos visitar o site de Münster, por exemplo, no Instituto de Manuscritos do Novo Testamento, ou o Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento, e nós vamos encontrar amplas bibliotecas com imagens de altíssima qualidade de manuscritos. Nós conseguimos dar um zoom e aproximar para ver se o escriba ele escrevia com a mão direita e com a mão esquerda, baseado nos tipos de traços e caligrafias que ele deixa no seu texto. Mas essa disponibilidade que nós temos hoje era impensável no mundo antigo. A mobilidade era diferente do que acontece nos nossos dias. Existia uma ampla troca de informações no mundo antigo, mas não tão ampla como nos nossos dias, evidentemente. E era normal que textos eles também viajassem para diferentes regiões do mundo antigo. E não necessariamente o lugar onde o manuscrito foi encontrado significa que esse é o lugar onde o manuscrito foi escrito. Eventualmente, nós vamos encontrar na evidência manuscrita evidências de que o manuscrito encontrado em uma determinada região pertencia a um outro local. Conhecer sobre a disponibilidade de informação e a mobilidade dos textos nos ajuda a contar a história desse texto. Conhecer a respeito do desenvolvimento e a propagação do cristianismo no seu período primitivo também nos ajuda a entender como esse texto se espalhou. Imagine por um momento encontrar evidências de versões do Novo Testamento já no 3º século em regiões completamente distantes, literalmente do outro lado do mundo de onde o cristianismo começou. O que é que nós aprendemos sobre a transmissão do texto? O que é que nós aprendemos sobre a vida missionária da igreja primitiva? O que é que nós aprendemos sobre a propagação? Todos esses elementos nos ajudam a compor a história do texto. Como D.C. Parker mesmo disse, entender a história do texto é essencial porque é fundamental para se entender o que o texto é. O que Parker quer dizer é que todos esses elementos que compõem a história da transmissão nos ajudam a entender o que o texto, em última análise, é. Por isso que esse elemento da história da transmissão do texto é tão importante para a crítica textual. Mas qual é o lugar, então, da crítica textual em relação a outras disciplinas? Por que ela é tão importante para os nossos dias e por que ela é tão importante para as outras áreas do estudo teológico? Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a crítica textual tem um papel importantíssimo na sua relação com a história. Como nós acabamos de demonstrar, a história da transmissão do texto nos oferece janelas de oportunidades para se entender a história do cristianismo. Mas existe um movimento de mútua influência entre a crítica textual e a história, uma vez que os elementos da crítica textual nos ajudam a entender a história, o conhecimento da história nos ajuda a entender o contexto no qual esses manuscritos foram feitos. Essa relação entre crítica textual e história, ela é
fundamental. O estudo dos próprios manuscritos, das versões, das citações, demonstra o quanto a crítica textual é dependente da pesquisa histórica. Nós aprendemos muito através da história quando nós estudamos o processo da transmissão do texto. Mas a crítica textual é fundamental para a exegese. Antes de você dizer qual é o sentido de um texto, você precisa dizer qual é o texto. Antes da exegese, a crítica textual funciona aqui. E Michael Holmes faz uma observação interessantíssima sobre isso. A crítica textual é a ciência e a arte de reconstruir o texto original de um documento e é um estágio necessário na exegese do Novo Testamento, porque os documentos originais não existem mais e as cópias que existem são diferentes e às vezes radicalmente diferentes entre elas. Por isso, o exegeta deve determinar as precisas palavras de um texto antes de tentar interpretá-lo. Quando nós olhamos comentários, nós estamos vendo alguém nos ensinando o que o texto diz, mas antes dele dizer o significado desse texto, ele fez muitas vezes o seu trabalho de definir qual era o texto que ele ia explicar. Esse processo é fundamentalmente importante, e porque é fundamentalmente importante para a crítica textual, para a exegese, ele é fundamentalmente importante para a teologia. O ponto de partida de uma boa teologia cristã é uma boa exegese. Uma boa teologia cristã nasce a partir do estudo da Escritura. Uma teologia que nasce desprovida do estudo das Escrituras corre o risco de defender aquilo que a Escritura não defende, corre o risco de se apresentar aquilo que a Escritura não fala. Se o texto da Escritura é fundamental para a exegese, se o texto da Escritura é fundamental para a teologia, a crítica textual tem um peso fundamental em todo esse processo. O início do estudo da teologia nasce com o entendimento daquilo que o texto é, nasce com o entendimento. Uma teologia que nasce das Escrituras. Não restrita às Escrituras, porque nós conhecemos a história dos pais da igreja, nós conhecemos as importantes contribuições históricas e recentes da teologia, mas uma teologia que sai das Escrituras, ela precisa ser originada também no estudo da crítica textual. São disciplinas que não podem ser dissociadas. E, por fim, ela é fundamental para o ministério pastoral e para a vida da igreja. Muitas das definições que hoje nós usamos sobre como a igreja deve funcionar é baseado na exegese e na teologia de textos que eventualmente precisam ser definidos e determinados. A crítica textual ela é fundamentalmente importante para a prática eclesiástica. Nunca me esqueço quando um aluno em um determinado seminário me escreve perguntando sobre a validade de estudar crítica textual. E como ele sabia que eu estava trabalhando como pastor, ele me perguntava se existia qualquer relação entre crítica textual e a vida prática da igreja. Minha resposta para ele foi: a crítica textual nunca me ofereceu nenhum parâmetro pragmático para me desenvolver na igreja. Crítica textual nunca acrescentou na minha vida nenhum elemento prático ou pragmático para a estruturação da igreja. Mas o respeito que ela me fez ter pelo texto e pelo estudo das Escrituras que ela me fez ter, ela mudou completamente o modo como eu enxergo a igreja. A crítica textual não é um livro de pragmática que diz faça isso ou faça aquilo na igreja. Mas quando nós estudamos profundamente essa disciplina, nós ganhamos um amor e uma paixão por esse texto historicamente preservado por Deus, através do trabalho de copistas por toda a história, que me deu um respeito profundo que tudo aquilo que hoje eu ensino na igreja, tudo aquilo que eu prego hoje na igreja, é derivado desse apreço que eu tenho por esse texto. E o apreço que eu tenho por esse texto foi elevado à milésima potência a partir do estudo da crítica textual. Crítica textual não é um estudo para ser guardado em um lugar e escondido. A crítica textual, ela traz vida, inclusive para a vida da igreja e para a vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu aprendi muito sobre o que significa ser discípulo de Cristo, o que significa levar a causa de Cristo a sério, o que significa levar uma vida missional, levando essa mensagem traduzida para as outras pessoas. Eu aprendi muito sobre a história da igreja e da missão de Cristo ao redor do mundo, estudando crítica textual. E isso me deu um apreço renovado pelo importante trabalho de tradução que hoje
Muitas pessoas dedicam suas vidas para que línguas indígenas possam ter acesso ao texto das Escrituras. Me dê um novo apreço, renovado pela importância do texto na missão cristã, no processo de levar essa mensagem para outros lugares. A crítica textual influenciou em muito a minha percepção de todas essas coisas. Eu repito as palavras de Gordon Fee no livro Ouvindo a Voz de Deus no Espírito. Ele diz o seguinte: eu começo com uma convicção singular e passional. O fim adequado de toda teologia é verdadeira doxologia. O fim da teologia é a adoração. Mas a teologia que não começa e não termina em adoração, ela não é bíblica de modo nenhum. Ela é apenas um produto da filosofia ocidental. Do mesmo modo, eu quero insistir que o objetivo último da verdadeira exegese e o estudo crítico da Escritura é a espiritualidade. Gordon Fee é impressionante nos seus comentários e no seu trabalho como crítico textual, mas ele sabe que o fim do seu trabalho é uma vida pronta para ouvir a voz de Deus nas Escrituras. É uma vida espiritualmente empolgante, porque ele entende que o fim último de tudo o que nós fazemos é a adoração. É isso. Crítica textual, tal como nós vimos na aula de hoje. Nós vimos a sua definição, nós definimos o que nós queremos dizer quando usamos a palavra texto original, nós vemos um pouquinho sobre como ela funciona, conversamos rapidamente sobre a história do texto e entendemos o fundamental lugar da crítica textual, seja na teologia, seja na igreja, seja no campo missionário. E aí, o que você achou dessa aula? Quais são as suas perguntas e comentários? Não esqueça de deixar seus comentários aqui. E se você quiser, pode me seguir também lá nas mídias sociais. Meu Instagram é @mmwbet, você vai me encontrar lá e lá nós podemos também conversar mais sobre a crítica textual. E aí, o que você achou dessa aula?